A maioria das pessoas acredita que não tem dinheiro porque ganha pouco, mas o verdadeiro motivo é outro, e quase ninguém tem coragem de falar sobre isso. O problema não está apenas no salário, está na forma como a gente enxerga o dinheiro. Quantas vezes você já pensou, se eu ganhasse mais, tudo seria diferente? Mas quando o aumento chega, o dinheiro continua evaporando, as contas continuam atrasadas e o sufoco é o mesmo. Parece injusto, né? Trabalhar tanto, se esforçar tanto e mesmo assim sentir que o dinheiro nunca é suficiente. A verdade é que existe um ciclo silencioso, um inimigo invisível que aprisiona milhões de brasileiros. O descontrole financeiro disfarçado de sobrevivência. A pessoa pensa que está apenas vivendo o mês, mas na prática está cavando o mesmo buraco todos os dias. E o pior, começa a acreditar que essa é a única realidade possível. Mas hoje eu quero te provar que não é. Mesmo com pouco, é possível organizar o dinheiro, sair do aperto e construir uma base sólida para mudar sua vida financeira e emocional de vez. Imagina um homem chamado Carlos. Ele trabalha o mês inteiro, ganha um salário mínimo e jura que está no limite. No 5º dia útil, o dinheiro cai na conta e antes da 2ª semana ele já está no vermelho. Aluguel, supermercado, transporte, cartão, fiado da mercearia, tudo parece mais caro do que antes. Mas o que Carlos não percebe é que o problema não é só o que ele ganha, é como ele organiza. Porque quando o dinheiro não tem destino, ele sempre desaparece. Pensa comigo, se o seu dinheiro não tem um nome, alguém vai dar um nome para ele. E esse alguém pode ser o boleto, o impulso, a propaganda ou até o desespero. É por isso que o primeiro passo para quem ganha pouco é simples, mas poderoso. Dá um nome para cada real que entra. Antes de gastar, decida quem ele vai ser. Vai ser o dinheiro da comida, da conta de luz, do seu futuro? Quando cada real tem um papel, ele para de se perder. Mas existe um segundo passo que quase ninguém fala. O dinheiro precisa de um plano emocional. Porque não adianta a planilha bonita se o coração continua desorganizado. É o medo, a vergonha e o cansaço que fazem muita gente desistir antes mesmo de tentar. O segredo é entender que organizar o dinheiro não é sobre números, é sobre dignidade, sobre olhar para a sua própria vida e dizer: eu mereço ter controle sobre o que é meu. Agora, se você ganha pouco, talvez esteja pensando: fácil falar, difícil fazer. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Não é sobre o quanto entra, é sobre o quanto você deixa escapar. Tem gente que ganha 10 mil reais e está endividada. E tem gente que ganha 1.500 e está construindo patrimônio. A diferença está na mentalidade. Primeiro passo: enfrente o espelho financeiro. Pegue um papel e escreva tudo, tudo mesmo, do aluguel até o cafezinho. Quando você coloca os números no papel, o medo diminui, porque o que é visível é controlável. Segundo passo: divida o seu dinheiro em 3 caixas. A primeira é a caixa da sobrevivência, onde ficam as despesas fixas. A segunda é a caixa dos sonhos, onde você guarda um pouco, nem que sejam 10 reais por mês. E a terceira é a caixa da liberdade, onde você começa a investir. Sim, investir, mesmo com pouco. Porque investimento não é sobre ter muito, é sobre começar. Terceiro passo: faça o dinheiro trabalhar para você. Sabe aquele ditado: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? Com o dinheiro é igual. Se você não dá um propósito para o que ganha, vai continuar sendo escravo do salário. Mas aqui entra o segredo que muda o jogo. Você precisa criar fontes paralelas de renda, mesmo que pequenas. Foi exatamente isso que transformou a vida de milhares de pessoas. E é por isso que o método Sua Renda em Casa 2.0 foi criado, para te ensinar a construir essa liberdade, mesmo que você comece do zero. Pensa no dinheiro como uma semente. Quem ganha pouco tem poucas sementes, mas isso não significa que não possa plantar. O que destrói não é a falta de sementes, é a pressa de colher. Muita gente quer resultado em uma semana, mas esquece que plantar exige paciência, constância e cuidado. Cada real guardado é uma raiz que se aprofunda, cada dívida quitada é um galho que se fortalece, e cada nova fonte de renda é um fruto que nasce. Tem uma frase que diz: quem é fiel no pouco também será fiel no muito. E isso vale para o dinheiro, porque quem aprende a controlar o pouco constrói a base para administrar o muito. Pensa numa mulher chamada Ana, mãe solo, 2 filhos, salário apertado. Um dia ela decidiu que não ia mais aceitar viver de sobras. Pegou um caderno velho, anotou seus gastos e começou a guardar 5 reais por semana. Em um mês parecia pouco. Em 6 meses, ela já tinha um fundo de emergência.
Em um ano, ela começou a investir. Hoje, Ana trabalha de casa, com renda estável e liberdade para cuidar dos filhos. Sabe o que ela fez? Aplicou o que aprendeu no Sua Renda em Casa 2.0. O que impede a maioria das pessoas de sair da escassez não é a falta de oportunidades, é o medo de começar, o medo de parecer pequeno, o medo de errar, o medo de não dar conta. Mas o segredo está em começar mesmo com medo, porque a coragem não vem antes, vem depois que você decide agir. E aqui vai um conselho: para de esperar ter muito para começar. Comece com o que você tem. R$1 guardado hoje vale mais do que 1000 sonhados amanhã. Porque enquanto você espera o cenário perfeito, as contas não esperam. Existe um momento na vida em que a gente precisa parar e dizer: chega! Chega de viver no modo sobrevivência. Chega de aceitar menos do que você merece. Chega de ter vergonha de aprender sobre dinheiro. E é nesse ponto que o Sua Renda em Casa 2.0 se torna uma chave. Porque ele não é só um curso, é um mapa. Um guia que mostra como gerar renda de forma inteligente a partir da sua realidade. Se você está ouvindo isso e sente que o que te falta não é vontade, mas direção, então esse é o seu momento. O Sua Renda em Casa 2.0 foi criado para pessoas reais. Gente que trabalha muito, ganha pouco e quer sair desse ciclo. Lá dentro você vai aprender passo a passo como construir a sua liberdade financeira, geográfica e de tempo. Vai descobrir formas de gerar renda sem precisar de grandes investimentos, usando o que você já tem, o seu tempo, a sua habilidade e a sua vontade de mudar. Mais do que dinheiro, o que esse treinamento te devolve é paz. A paz de olhar para o fim do mês e saber que o seu esforço está te levando para algum lugar. A segurança de não depender de ninguém. E o mais importante, a dignidade de reescrever sua história financeira. E se você acha que isso é para os outros, lembre-se que todo milionário já foi iniciante. A diferença é que ele decidiu começar. Quando você aprende a organizar o pouco, o universo começa a te confiar o muito. Porque o dinheiro é como a água, ele flui para quem sabe abrir o caminho. E hoje esse caminho começa em uma decisão simples: não viver mais no automático. Porque no fim, não é sobre dinheiro, é sobre liberdade, é sobre acordar sem medo do amanhã, é sobre olhar para o seu futuro e dizer: agora é a minha vez. Então, se você sente que esse vídeo falou com você, não ignore esse sinal. Clique no link abaixo, conheça o Sua Renda em Casa 2.0 e dê o primeiro passo para mudar de vida de forma real. Porque o futuro financeiro não se espera, se constrói. E o seu começa agora.